Essa não é a primeira peste que a humanidade enfrenta. E provavelmente não vai ser a última. Durante toda a história, a humanidade enfrentou vírus, bactérias e tantos outros tipos de males. Mas se tirarmos toda a tragédia causada por esses surtos pandêmicos, o que sobra é a profunda capacidade da humanidade de sair cada vez mais forte, tanto psicologicamente, socialmente, quanto biologicamente. Toda vez que nós vencemos uma pandemia, um grande vírus, saímos mais imunes, mais fortes de tudo isso. Aproveita que esse vídeo está cheio de coisas interessantes. Meu nome é Marcelo Fávaro e neste vídeo você vai conhecer obras da literatura que falam de pandemias. Obra número 1, o Decameron de Boccaccio. Decameron é uma obra composta de 100 contos, escrita por Giovanni Boccaccio entre 1348 e 1353. Imagine uma vila isolada, abandonada, desolada por uma peste terrível. As cidades já estavam dizimadas, destruídas, aniquiladas impiedosamente. 10 jovens sobreviventes, 7 moças e 3 rapazes, decidem fugir para uma casa de campo, próximo a Florença. Pampineia, a mais velha das moças, aconselha que o grupo tenha cada dia um chefe. Para os que vierem depois, o processo de escolha será o seguinte: quando se vier aproximando a hora do surgimento de Vênus no céu, à tarde, o chefe será, à vez de cada um, escolhido por aquele ou aquela que estiver comandando durante o dia. O livro nos traz 100 contos e novelas, que abordam temas diversos, e é considerado o primeiro livro realista da humanidade. Suas características também marcaram uma grande ruptura com os valores da Idade Média, abrindo espaço para registros de valores terrenos. A narrativa oferecida por Boccaccio é um verdadeiro documento do que foi a peste negra, a reação das pessoas diante da morte, a ineficácia da religião diante do monstruoso surto e a impotência da medicina na época. Mas o que foi a peste negra? Na própria obra de Boccaccio há uma grande explanação sobre o começo dessa grande peste, essa doença maldita. Tínhamos já atingido o ano de 1348, quando, na muito importante cidade de Florença, sobreveio a mortífera pestilência. Nenhuma prevenção valeu, baldadas todas as providências dos homens, nem conselho de médico, nem virtude de mezinha alguma parecia trazer a cura ou proveito para o tratamento. A peste em Florença não teve o mesmo comportamento que no Oriente. Neste, quando o sangue saía pelo nariz, fosse quem fosse, era sinal evidente de morte inevitável. Apareciam no começo, tanto em homens como em mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações, a que chamava o povo de bubões. Passava a repontar e a surgir por toda a parte, e em seguida, o aspecto da doença começou a alterar-se. Apareciam manchas escuras ou pálidas nos doentes. Nuns eram grandes e espalhadas, noutros pequenas e abundantes. Número 2. A Máscara da Morte Rubra, ou a Máscara da Morte Vermelha, ou ainda a Máscara da Morte Escarlate, de Edgar Allan Poe.
Imagine um rei, ou príncipe, ou apenas uma liderança de um povo devastado pela peste. E mesmo com metade da população dizimada, Próspero, o rei, não levava a doença a sério. Inclusive reuniu seus convidados dentro dos altos muros do seu castelo para uma festa. Só que ele não contava com uma visita muito indesejada. Conseguiu imaginar a história? Hã? Pois bem, coincidências à parte, essa história foi publicada por Edgar Allan Poe em 1842. Já teve até filme com a direção de Roger Corman. E o nome muito irado, A Orgia da Morte. A morte rubra havia muito devastado o país. Jamais se viu peste tão fatal ou tão hedionda. O sangue era sua revelação e sua marca. A cor vermelha e o horror do sangue. Surgia com dores agudas na súbita tontura, seguidas de profuso sangramento pelos poros. E então, a morte. As manchas rubras no corpo e principalmente no rosto da vítima eram o estigma da peste, que a privava da ajuda e compaixão dos semelhantes. E entre o aparecimento, a evolução e o fim da doença, não se passava mais do que meia hora. O conto é um jogo de cores e sensações, personificando a peste com muito primor estético e muito horror. Afinal, estamos falando de Edgar Allan Poe. Número 3. A Peste, ou La Peste, de Albert Camus. Esse escritor franco-argelino nasceu ali na Argélia, no norte da África. Ele traz a sua obra máxima aí, também ganhador do Prêmio Nobel da Literatura. Ele é um adepto do absurdismo, que coloca de lado todo tipo de crença, de absurdos morais, para a gente entender que a existência humana ela é absurda mesmo. E que você consegue viver, a partir do momento que você descobre que tudo isso é absurdo, você consegue viver com mais, até encontrar a felicidade, né, vivendo livre dessas crenças e dessas amarras morais. No seu premiadíssimo A Peste, publicado em 1947, ele faz essa metáfora com os males da Segunda Guerra, onde ele participou na resistência francesa. Esse livro conta a história de trabalhadores que descobrem a solidariedade em meio à peste bubônica que dizima a cidade de Oran, na Argélia. Ele fala muito sobre a condição humana, como podemos observar no trecho. Foi mais ou menos nessa época que os nossos concidadãos começaram a se inquietar com o caso, pois, a partir do dia 18, as fábricas e os depósitos vomitaram centenas de cadáveres de ratos. Em alguns casos, foi necessário acabar de matar os bichos, pois a sua agonia era demasiado longa. Mas desde os bairros exteriores até o centro da cidade, por toda a parte onde o Dr. Hughes passava, por toda a parte onde os nossos concidadãos se reuniam, os ratos esperavam em montes, nas lixeiras ou junto às sarjetas em longas filas. A imprensa da tarde ocupou-se do caso a partir desse dia e perguntou se a municipalidade se propunha ou não a agir e que medidas urgentes tensionava adotar para proteger os seus munícipes dessa repugnante invasão. A municipalidade nada tinha proposto e nada previra, mas começou por reunir-se em conselho para deliberar. Foi dada a ordem ao serviço de dessratização para recolher os ratos mortos todas as madrugadas. Em seguida, os 2 carros do serviço de dessratização deveriam transportar os animais até o forno de incineração de lixo, a fim de serem queimados. Mas os dias se seguiram e a situação se agravou. O número de roedores apanhados ia crescendo
e a coleta era a cada manhã mais abundante. E a partir do quarto dia, os ratos começaram a sair para morrerem em grupos, dos porões, das adegas, dos esgotos. Subiam em longas filas titubeantes para virem vacilar à luz, girar sobre si mesmos e morrer perto dos seres humanos. E à noite, nos corredores e nas ruelas, ouviam-se distintamente os seus guinchos de agonia. E de manhã, nos subúrbios, encontravam-se estendidos nas sarjetas com uma pequena flore de sangue nos focinhos pontiagudos, uns inchados e pútridos, outros rígidos e com bigodes ainda eriçados. E na própria cidade eram encontrados em pequenos montes, nos patamares ou nos pátios. Vinham também morrer isoladamente nos vestíbulos das repartições, nos recreios das escolas e por vezes nos terraços dos cafés. Os nossos concidadãos, estupefatos, encontravam-nos nos locais mais frequentados da cidade. Número 4. O Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe. Esse escritor fez uma reportagem literária sobre uma epidemia que ocorreu em Londres diante da peste bubônica, que matou por volta de 70 mil pessoas, mas tem alguns historiadores que dizem que chegou a 100 mil. E isso foi em 1665. Ele misturou reportagem e ficção. Registrava os fatos com criatividade do escritor, a estética, os personagens criados, tratando as cenas de forma literária, com ritmo, clima. Inclusive, esse livro, já há 300 anos, serve de ponto de partida, de exemplo para quem vai fazer uma reportagem, um livro sobre reportagem, com o olhar literário, com o esmero de um escritor, de um autor, ok? Apesar de Daniel Defoe ser muito religioso e ter na obra várias passagens dizendo que a praga era um castigo divino, ainda assim é uma ótima reportagem. Número 5. A Dança da Morte, de Stephen King. Muito bem, o mestre do horror também se aventurou por esses campos pós-apocalípticos e traz pra gente uma obra em 1978 que nos envolve numa grande pandemia. Ele que escreveu It, A Coisa, Carrie, a Estranha, entre outros como Cemitério Maldito, A Colheita Maldita, O Iluminado, por aí vai. Após um erro de computação no Departamento de Defesa, um vírus é liberado e 1 milhão de contatos casuais formam uma cadeia de morte. É assim que o mundo acaba. O que surge em seu lugar é um ambiente árido, sem instituições e esvaziado de 99% da população. É um lugar onde os sobreviventes em pânico escolhem os seus lados. Neste livro, Stephen King cria uma história épica sobre o fim da civilização e a eterna batalha entre o bem e o mal. A grande verdade é que sempre tivemos essas epidemias e teremos tantas outras. Mas a literatura estará lá como já esteve, registrando, representando, colocando no papel, no documento, como foi essas grandes doenças para o homem, do ponto de vista sensível do poeta, do autor, do escritor. Alguns acham que é castigo de Deus, que de vez em quando ele lança a ira sobre os seus filhos por alguns dos nossos maus comportamentos. Outros, como eu, acreditam que são apenas equívocos humanos, que essas coisas acontecem, fruto da invasão de habitats, expondo micro-organismos que até então estavam isolados no seu próprio cantinho. Erros que acontecem. E de toda forma, a literatura estará lá
para documentar e para nos fazer refletir. Até a próxima e fiquem em casa.